Segunda live da noite. Vamos acertar aqui. Pra gente ficar em paz. Para sim. Eliana, a rainha dos coqueirais. Bora, miadinha. Tá ouvindo legal, né? Baixei um pouquinho. Beleza, Marcos? Daqui a pouquinho o nosso convidado tá chegando. Candidato Wilton Coelho. Muito boa live com Gabriele Vitena. Tanta coisa para falar que o tempo passa tão rápido. O tempo passa tão rápido que a gente fica dizendo com aquela sensação: poxa, era para eu ter comentado isso, era para eu ter comentado, né? E o candidato Vitor Coelho acabou de chegar. Eliana, você é a rainha dos coqueirais, todo mundo sabe disso. Vou chamar logo ele aqui pra gente não perder nenhum minutinho. Boa Boa noite, noite, Márcia. Hilton. Tudo bom? Nossa, Beleza. chegamos aí. Prazer estar aqui com o Bom, candidato melhor Hilton agora. Coelho. Vamos lá. Beleza. Dá 2 minutinhos, o povo tá chegando aí pra gente começar. Hum, Nossa, vamos lá. Vai ser Beleza. uma grande noite, com certeza. Será sim. Deixa eu consertar o celular aqui. Aí tá bom. Então é isso, gente. Boa noite. E a gravação vai Tá, chegar agora tá onde? beleza. Boa noite, gente. Hum. Estou aqui com o candidato Hilton Coelho, candidato à Prefeitura de Salvador, pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eu, Márcia Ministra, candidata a vereadora de Salvador. Já colocaram até o número aí mesmo para eu não esquecer, 588. Estamos aí. Vamos sim, né, fazer um trabalho em Salvador, um trabalho de inclusão da população negra, né, dessa majoritariamente que manda em Salvador, mas que não tem representatividade na Câmara de Vereadores, que será a Câmara de Vereadores. E a Carol, minha vereadora e meu prefeito. Né? Na segunda-feira eu estive aqui com a candidata Rosana, né? A candidata com a prefeita Rosana, que foi uma live maravilhosa também, falando um pouco dessa cidade, Hilton, que o pessoal vem construindo, né? Essa cidade, né? Que tem que ter a nossa cara, que tem que ter os nossos projetos, que é um projeto que agrega, na verdade, né? Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre esse projeto de esquerda, uma esquerda popular, né? Em que as pessoas realmente se vejam nesse projeto em que o pessoal tem para Salvador. E eu disse a ela, quem sabe estado da Bahia. Enfim, simbora. Com certeza. É isso, Márcia. Boa noite a todos e todas que acompanham essa live tão importante de uma liderança que é marcada pela representatividade já nos movimentos sociais, que resolveu, junto com um conjunto de companheiras e companheiros, colocar.
Tá falhando um pouco, não, Hilton? A gente tinha um projeto para vai dialogando com o pessoal. É porque tá falhando, tá falhando. Certo, certo. Consigo voltar com a internet melhor. Isso. Você, Converse você com quer as sair e pessoas. entrar, Hilton? Tá Exatamente. falhando. A internet melhora. Tá, é, Sair, certo. Como a internet dele tá um pouco, ele já vai entrar. Um abraço, Luciana, Ruth, a galera que chegou aí para ver o candidato Hilton Coelho, o candidato à Prefeitura de Salvador e a candidata a vereadora de Salvador, Márcia Ministra. Luciana, vou dizer ao público, eu amo essa foto sua. Logo, logo ele já volta. Grande Alex. Que bom. Ah, a música. Ô, Dinha, manda um abraço para mim também. Manda um abraço para você, Dinha. Um beijo. Agora sim. Liz. pronto. Agora, Hilton. Voltei. Agora parece que melhorou, foi? Sim. Agora sim, Dinho. Agora pode continuar. Ah, pronto. Então vamos lá. Então, primeiro isso, Márcia, dizer que é um orgulho muito grande ter você nos quadros da nossa chapa de vereadoras e vereadores do PSOL, alguém que tem uma dedicação aos movimentos sociais, especialmente à causa da mulher negra, né, de longa trajetória, e que com certeza está despertando um entusiasmo enorme na sociedade de ver aquela Câmara de Vereadores mudar de cara, né, ter uma cara preta e feminina, e fazer isso pelo PSOL, um partido que tem demonstrado que isso de fato deve ser uma prioridade, né, para nós é um orgulho muito grande. Então, a primeira coisa é isso, Obrigada. agradecer sua disposição para essa luta, mais essa luta, né, que é uma luta É. institucional, parlamentar, você que já vinha de tanta luta no movimento social. Bom, em relação ao nosso projeto para a cidade, a primeira coisa que é importante dizer é que esse projeto ele é ancestralizado. Nós não estamos começando agora. Uhum. Salvador, para nós, não é a capital da resistência por acaso. Aqui se fez muita luta, aqui se resistiu das mais diversas formas, desde que a invasão colonial se colocou no nosso território, os povos tupinambás existiram e o povo negro, posteriormente, né, os povos que vieram de civilizações milenares, mas vieram escravizados para cá, também resistiram muito através dos quilombos e depois das revoltas urbanas, né, aquele ciclo que começou com a Revolução dos Búzios
passou pela independência da Bahia e depois fez a Sabinada, que foi uma verdadeira tentativa de revolução, quando o nosso povo negro alcançou, por alguns meses, o poder na cidade de Salvador. Então, é toda uma trajetória de afirmação de sonhos de liberdade. Para você ter uma ideia, esse programa que começou com a Revolução dos Búzios já falava em 1798 de fim da escravidão, quase um ano antes da abolição formal. Já falava do fim de todas as discriminações de cor, já falava da distribuição das terras e distribuição da riqueza para financiar as pequenas atividades produtivas e falava também do fim da dependência externa. Tudo que não acontece com o nosso Brasil, nem com a nossa Bahia hoje. Ou seja, se as revoltosas de Búzios e revoltosos fossem vitoriosos, certamente a Bahia seria algo completamente diferente, né? Porque as suas intenções eram intenções revolucionárias. Então, Exatamente. beber nessa ancestralidade é fundamental para nós, nos mais diversos aspectos. Beber nessa ancestralidade é importante para nos inspirar em outro modelo de como viver do ponto de vista do seu trabalho na cidade de Salvador. As elites sempre tentaram expulsar o povo das ruas de Salvador, que eles chamavam de desafricanização das ruas e dos costumes. Porque o nosso povo sempre tentou e sobreviveu nas ruas de Salvador. Mas essa gestão, por exemplo, de ACM Neto, que é uma gestão que é um prosseguimento dos velhos senhores de engenho, está o tempo todo a perseguir o nosso povo nas ruas. O povo tentando batalhar, né, no dia a dia para garantir o pão de cada dia, mas a perseguição é algo constante. Para nós é importantíssimo, por exemplo, colocar a nossa ancestralidade negra no centro para discutir a saúde. A Nós não saúde, queremos essa saúde do capitalismo, né? Esse trabalho que visa curar doenças. Nós queremos chegar antes das doenças. É a partir dessa medicina tradicional que fala das ervas, né? Fala das, das raízes, né? Fala de um conjunto de conhecimentos tradicionais milenares e que se afirmaram historicamente porque elas geram saúde e não curam doença. Elas chegam antes da doença. Então, para nós, a nossa ancestralidade no campo da saúde é fundamental. Não está dependente dos remédios, dos procedimentos, das cirurgias, dessa medicina, dessa indústria farmacêutica. Do ponto de vista da educação, da mesma forma. Uma educação realmente libertária, que faça que as pessoas entendam o que é a vida, o mundo, e possam viver de uma maneira qualitativamente muito superior à que vivem hoje, passa necessariamente por olhar a nossa ancestralidade. A começar pelo Ubuntu, né? Sou porque sim, somos. sou porque O somos. princípio. Manda um abraço aqui. Fórum Marielles presente, Ana Pacheco, um abraço, minha irmã. Pronto, um Você está abraço também. falando, estava com uma live aqui com o Gabriele Vitena, falando sobre a segurança e encarceramento. E aí você cita duas coisas imprescindíveis, né? Que é a saúde e a educação. Hoje aqui no posto de saúde, Hilton Filho, e eu acho que aqui na comunidade nordestina Baiana não é diferente de outras, que tem esse posto, que tem, na verdade, esse projeto de posto, em que você vai marcar o exame, né? E quando você chega lá para marcar esse exame, só daqui a 30 dias para você fazer. Então, é uma saúde totalmente desqualificada para o povo negro. Você hoje não pode sentir uma dor e ir diretamente a uma emergência, não tem um médico, né? O posto está lotado. Então você procura assim, gente, qual é realmente os nossos direitos básicos? Quais são os nossos direitos básicos que estão sendo realmente violados? Porque nós não temos essa gestão mesmo, bem que você acabou de falar, né? Que é uma gestão capitalista que só visa o lucro, né? Que não tem realmente um projeto qualificado para as periferias de Salvador, porque construir orla não é só a orla que se faz em Salvador, né? Que se constrói em Salvador. A gente precisa rever também a situação das creches, falta de vagas, revitalizar realmente, colocar uma educação para as nossas crianças de qualidade.
em que mais tarde essas crianças não venham ter problemas no aprendizado, né? E aí eu vejo, Exato. eu dou aula numa escola, né, dava aula na verdade, e de escola pública, quinto, sexto ano, você vê que os meninos vinham das escolas municipais totalmente sem a fala, sem a leitura. Então, que tipo de educação nossas crianças de periferia estão tendo nas escolas municipais? Por que as escolas municipais não têm, né, uma educação de qualidade com teatro, as artes, enfim, que é imprescindível para uma criança aprender? Então, quando não se tem saúde e educação, não temos, né, nada, nada, né? Então, Hilton, é desse processo, né, é desse projeto, na verdade, que nós estamos falando de reconstruir a cidade de Salvador, não só para a população negra, mas para todas e todos e todes. Por quê? Né? A gente precisa também fazer essa fiscalização para onde é que vai os investimentos maiores. Por que as periferias ainda têm esgoto a céu aberto? Com certeza. Né? Então a gente precisa rever o que é que essa gestão ainda pensa, né, em se colocar por mais 4 anos. Pensa em se colocar por mais 4 anos. Então precisamos mesmo, né, chegar para as pessoas e fazer um diálogo aberto, mostrar quais são realmente as deficiências que Salvador vem passando. Porque não é a carreata de 5.000 carros, né, que está deixando a cidade, que vai deixar o subúrbio, né, nos holofotes. Estou fazendo caminhada no subúrbio porque eu estou com o povo. Nas épocas das eleições, construir praças nas periferias, nas vésperas das eleições, isso é política? Colocar a LED nas periferias, para você dizer, foi fulano que colocou? É só disso que vamos ficar, de viver de LED de praças? E a educação das nossas crianças? E o posto de saúde? Para as mulheres fazer sua transvaginal, sua ultrassom? Como é que isso vai ficar? Como é que nós vamos discutir essa questão de cultura? Porque se criou uma história, né? Dizer que cultura é só aquele festival de verão que eles colocam na Arena Fonte Nova. Como é que se faz cultura na cidade de Salvador, uma cidade negra, que deixa o subúrbio e a periferia fora? Com certeza. Com Isso não certeza. existe. Né? Ou partimos, né, com esse projeto, né, de inclusão, nessa tomada de Salvador, ou vamos continuar, né, mais 4 anos com essa. Um comentário aqui. Agradeço a você, Hilton, pela força que você me deu durante a nossa manifestação enquanto Reda, que trouxe foram exoneradas pela prefeitura. Exatamente, né, essa história de Reda, que não só na prefeitura, mas que o governo do estado também fala sobre essa questão do trabalho, de emprego e renda, mas que os concursos estão parados praticamente. Então, se eu não me engano aqui, acho que é professora, né? E outros municípios também estão passando por essa mesma situação, que a gente não tem aliança. E hoje, percebemos, Hilton, né? Não bastou só, e eu quero falar sobre isso, e vou falar, não bastou só essas bases comunitárias instaladas nas periferias, em locais estratégicos, né? Como se não bastasse. Hoje, né, a gente vê um projeto de militarização. A gente não pode deixar que isso aconteça com os guardas municipais. Isso não pode acontecer. Claro. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, Hilton, sobre essas estratégias que a gente pode estar usando, né, por conta disso.
Em relação à questão da militarização, Dos Márcia? guardas municipais, sim. Ah, sim, dos guardas. Pois é. Bom, a Guarda Municipal ela foi criada com o intuito de ser uma guarda civil. Na verdade, a definição da guarda é Guarda Civil Municipal, né? Então, ela tem, na sua definição, no seu título, ela carrega essa ideia de uma guarda civil desmilitarizada. Mas o que a gente percebe é que no Brasil, todas as forças ligadas à segurança pública, elas acabaram tomando um caminho da militarização. Por quê? Porque o Estado brasileiro assumiu uma condição de guerra, especialmente a nossa juventude negra. O que é ser um militar? O militar é alguém que vai para a guerra para morrer ou matar alguém do exército inimigo. Uma guerra é isso, é um confronto aberto, né? Geralmente relacionado à soberania de um território. Então, é alguém que vai para o campo de batalha para matar ou para morrer. Essa concepção não pode ser adotada por uma força de segurança que tem por objetivo justamente o inverso, garantir que o conflito seja minimizado, lidando com cidadãos e cidadãs, não é verdade? Mas esse conceito de cidadão não é o conceito utilizado pelas forças de segurança no Brasil. As forças de segurança trabalham com a ideia do inimigo interno. E é por isso que elas vão cada vez mais, mesmo não tendo farda, como a Polícia Civil, né? A Polícia Judicial e a Polícia Civil, ela é uma polícia militarizada, porque ela também trabalha com a noção de que existe um inimigo interno e é um inimigo fundamentalmente definido pela tonalidade da pele. É a cor da pele que define essa Exatamente. condição de ser ou não um inimigo interno. Então, é um problema de fato gravíssimo que está relacionado a uma história de De escravidão. escravidão. Nós, inclusive, Márcia, eu me lembro de uma discussão que nós tivemos, que nós abordamos esse tema sobre o Museu da Escravidão e da Invenção da Liberdade, a proposta que nós apresentamos de resgate dessa história do que foi não apenas a escravidão, mas a luta de resistência do povo negro aqui na Bahia, no espaço do museu, com os artefatos, com os documentos, com as estátuas que fossem retiradas do espaço público também, né? E me parece uma proposta muito importante, porque está provado que aquelas sociedades que não abordaram de maneira profunda o período escravista, elas têm um processo de racismo mais enraizado. Né? Por outro lado, a partir da década de 80, o que a gente percebe é que existe uma definição do Estado brasileiro de que ele precisaria ser um Estado que lidasse com o que eles chamam de uma população sobrante. O que é uma população sobrante? Marx falava que existe um exército de reserva, de pessoas que estão desempregadas no capitalismo, que precisam estar, porque senão o capitalista não tem como chantagear a classe trabalhadora por salários mais baixos. Mas o neoliberalismo inventou um novo sujeito, que é essa população sobrante. Para ele, é uma população descartável. E ela precisa, portanto, ser eliminada. Não é à toa que na Constituição de 88, apesar de se varrer uma parte do povo que faz, principalmente a militarização da polícia. Uma militarização que vitimiza, inclusive, os próprios policiais, porque não são cidadãos de direito. Um policial, por exemplo, não tem direito à sindicalização. Se ele fizer participar de um processo de mobilização, ele pode, inclusive, ser preso e expulso da corporação, porque participou do processo de mobilização. Então, são semi-cidadãos, que o sistema procura brutalizar e fazer com que parte do povo, um povo negro, inclusive, esteja jogada contra outra parte do povo. Dessa forma, a partir dessa concepção,
militarizada. Para você ter uma ideia, o Brasil não tem formalmente pena de morte. Então, não existe execução no Brasil por pena de morte. Mas, mesmo assim, estatisticamente, no Brasil, são executadas 3 vezes mais pessoas do que todos os países que possuem pena de morte no mundo juntos. Todos os países que possuem pena de morte somados realizam apenas 1/3 das execuções que se realizam no Brasil. E a tortura, né, Então, é Hilton? uma situação. Bom, A tortura ainda tem, né? pois é. E sem falar no encarceramento em massa, na Isso. tortura, no encarceramento em massa, que é um outro problema significativo. O Brasil, nos últimos anos, saiu da condição de quinto país que mais encarcera no mundo para ser o terceiro O país que terceiro. mais encarcera. Quando a gente vê o exemplo de um país como a Holanda, que tem o seu sistema prisional numa crise absoluta, por um motivo muito simples: não existe mais população carcerária na Holanda. Então, isso não é um processo natural, não são seres humanos que têm a maldade. É um sistema baseado na desigualdade, na humilhação dos povos, que gera uma sociedade violenta e que, portanto, cria todas essas situações. Uma juventude vitimizada pela execução, por outro lado, pelo encarceramento de massa. Então, nós precisamos, Márcio, da sua presença na Câmara de Vereadores também por isso. Nós somos de lideranças políticas, né, que não adotem um comportamento militarizado. E aí eu digo que a própria eleição para prefeito hoje também é uma eleição militarizada, né? Sim. Existe uma major candidata, é mais uma faceta dessa onda de militarização da polícia ou da sociedade, que passa, inclusive, pela militarização das escolas por parte do governador Rui Costa, né, e a defesa por parte de Bolsonaro também dessa militarização. Mas nós precisamos de lideranças como você, Márcio, para ter para dizer que nós não aguentamos mais e não vamos aceitar a continuidade do genocídio da juventude negra. Nós precisamos de uma ouvidoria em relação ao Ao genocídio, ao genocídio. extermínio da nossa juventude negra, que tem uma versão parlamentar e uma versão do executivo. Eu e a companheira Rosana Almeida, né, a nossa candidata a co-prefeita, estamos convictos, junto com toda a frente, de que nós precisamos de uma ouvidoria municipal, porque a juventude negra de Salvador tem sido brutalmente vitimizada por essa prática. O que mais nós percebemos nos cemitérios, eu moro aqui no bairro de Itacaranha, próximo do cemitério de Plataforma, Márcia, e o que mais a gente vê são pais e mães enterrando filhos. Filhos. É uma inversão da ordem natural das coisas. É lamentável, é chocante perceber que quando nós vamos conversar com as pessoas sobre o cortejo, na verdade sempre são jovens que estão sendo enterrados, estão sendo sepultados e suas famílias estão em prantos. Então, nós como liderança, nós precisamos nos posicionar firmemente contra essa situação. Claro, fazendo o trabalho, que é o trabalho anterior, como você brilhantemente falou, o trabalho na educação é É fundamental para que o fundamental. jovem, a jovem negra, levantem a cabeça, né, participem cada vez mais de redes de proteção e possam enfrentar politicamente. Mas nós não podemos esquecer que o genocídio está acontecendo agora. E, Agora. portanto, as nossas lideranças precisam ter a firmeza de Márcia, ministra, de se posicionar como liderança política contra esse absurdo. Exatamente, Hilton. É disso mesmo que nós estamos falando, né? E aí a gente parte por campo do trabalho, nós vemos a população negra na informalidade, né? E que não são vistos, na verdade, como trabalhadores, né? Não são vistos por essa sociedade excludente, né? E aí eu estava pensando, né, na Avenida 7, que fizeram com os vendedores ambulantes, com os camelões, né? O que essa fazendo,
E a gente precisa também ter um pulso forte, né, contra a essa falácia de que a Avenida 7, nem que o centro da cidade não precisa ser visto, mas as pessoas precisam trabalhar. A gente precisa criar um cadastro único para que quando chegar uma pandemia dessa, as pessoas não estejam recebendo R$ 270 e achar como se fosse um prêmio. O que é R$ 270 para uma família de Com 3, certeza. 4, 5 filhos, né? E a gente sabe que o custo Com da certeza. alimentação, né? Nós estamos sendo geridos por um desgoverno federal, né? Perversamente, que já chegamos quase a 150 mil pessoas assassinadas por ele. Eu digo que essas mortes de Covid estão na conta desse suposto presidente. Nós temos. Então, R$ 270 é o quê? Né? Para alguns, não tem cadastro. Quem não tem cadastro, o que é que está fazendo? Conheço pessoas que não pararam de trabalhar, pegaram o Covid, mas continuaram a trabalhar. Como é que eu vou comprar o pão? Como é que eu vou comprar meu leite? Então, essa classe trabalhadora que está sendo esmagada por esse capitalismo perverso que está aqui na cidade de Salvador. A gente vai se resistir a Salvador porque é por onde começa. Na verdade, o Brasil começou, né, aqui. Então, a gente precisa mesmo, nós precisamos, Hilton, né, criar essas estratégias mesmo para que possamos incluir a classe trabalhadora definitivamente. Né? Então, esses R$ 270 em que a Prefeitura de Salvador, nessa atual gestão, dando assim como se fosse até uma própria esmola, não paga a alimentação de certas famílias. Sabemos disso. Né? No E é campo, provisória, né? e é provisória. E eu pensando aqui como é que vai ficar pós-Covid. Já saiu a pesquisa em que as mulheres negras estão sendo as mais afetadas, até no ramo do trabalho, por conta dessa Covid. Tem a questão da violência, até a questão do trabalho, os centros de referências, não sei como é que está, não está tendo atendimento, as mulheres sofrendo violência o tempo todo, não sabe a quem recorrer, Exatamente. né? Então, precisamos mesmo rever essa Salvador, né, que é a capital da resistência, mas que está sendo boicotada o tempo todo. Exatamente, Márcia. É por aí. Em relação a essa questão do trabalho, Márcia, Sim, eles falam que criaram a cidade dos negócios. Mas, na verdade, é a cidade dos negócios deles, das famílias deles e das famílias exatamente, dos aliados deles. deles. Né? Não, não são os negócios do povo. O nosso povo sempre procurou fazer negócios na cidade e sobreviver, né, a partir desses negócios, desde o período colonial. Mas esse tipo de luta pela sobrevivência não é abarcado por eles. Eu sou da opinião, Márcia, que além da renda básica permanente, como você observou aqui, Sim, né, algo que seja muito mais digno do que esses R$ 270 e que seja permanente para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, é possível buscar isso, por exemplo, pela rede de educação. Nós sabemos que grande parte dos nossos estudantes hoje da rede municipal são filhos de famílias que têm dificuldade realmente de ter uma vida digna do ponto de vista material. Então, esse cadastro das famílias dos estudantes da rede municipal pode ser fundamental para a isso, garantia da renda básica permanente e também para o financiamento das atividades produtivas do nosso povo. Né? Nós aprendemos a criar muita coisa para sobreviver. Né? Salvador é uma cidade de malharias, Salvador é uma cidade de artesanato, artesanato. Salvador é uma cidade da cultura, né? Salvador é uma cidade do comércio também, do pequeno comércio, né? Salvador é uma cidade das feiras. Então, tudo isso são potenciais de, se bem fomentado, nós gerarmos, sim,
trabalho com distribuição de renda e riqueza. É por isso que nós estamos defendendo a criação do primeiro banco municipal, o Banco do Povo de Salvador. Por que que a gente tem que ficar na mão do Bradesco, né, do Itaú, Então, do Citibank? Né? Porque as reservas do nosso povo têm que ser depositadas nesses bancos que só querem pegar o nosso dinheiro para especular, fazer uma agiotagem, né, institucionalizada, como existe nesse país, né, legitimado sobremaneira por esse governo que está aí, e abocanhando a metade do orçamento do país. Por que que o nosso povo não pode ter uma alternativa de dizer, não, eu vou investir no meu banco? Mas uma nós estamos proposta. convencidos que é viável e é potente. Né? Nós temos experiências de bancos populares, que são bancos de localidades, onde o É, povo se rebelou e criou a sua moeda, o seu cartão de crédito, para que a renda circulasse naquela região. circulasse, exatamente. Aí é uma forma, Ailton, de descentralizar, né? Exatamente. Descentralização mesmo. Uma coisa perfeita que você acabou de falar. Os bancos, a agiotagem institucionalizada, sabemos disso. Né? Então, é com esse dinheiro mesmo que a gente tem que fazer circular entre nós. Perfeito isso. Perfeito, perfeito mesmo. Eu estava falando Posso ontem. Pode abordar falar. uma situação, Marcos? Pode sim, claro. Só mais um exemplo que eu acho que é importante. Hoje, Salvador é uma das cidades que mais tem pessoas que fazem a coleta seletiva, né, os chamados catadores, né, coleta seletiva dos resíduos sólidos, que chamam aí de lixo, mas na verdade não é lixo, são resíduos sólidos porque eles podem gerar riqueza também. Só que essa imensidão de catadores de Salvador, eles não ficam praticamente com nada da renda desse resíduo Hum, sólido, porque a renda, a valorização maior está depois que esse resíduo é prensado. Salvador não tem uma prensa pública para servir aos nossos catadores e às nossas catadoras. Resultado, o fruto daquele trabalho sol a sol do nosso povo é pago de maneira completamente residual. Nós apresentamos a proposta de uma usina de reciclagem por bairro de Salvador, que não precisa começar tendo uma em cada bairro. Nós podemos ter uma usina de reciclagem por região de Salvador, criar um fundo que, complementado pelo Banco do Povo da cidade de Salvador, pode gerar, sim, uma malha, uma verdadeira rede de usinas de reciclagem, porque cada bairro de Salvador produz diariamente lixo para sustentar a produção de uma de uma prensa prensa. diariamente. Imagine o que nós poderíamos fazer de geração de trabalho e renda, e ao mesmo tempo de conscientização da nossa população em relação ao meio ambiente, né? Melhorando também a situação do saneamento básico e tornando Salvador uma cidade de referência. Mas para isso nós precisamos, Márcia, você sabe, e vai enfrentar conosco a máfia do A lixo. máfia do lixo. Em Salvador se gasta mais pagando a máfia do lixo do que com educação. Imagine a situação absurda que nós vivemos. Né? Se gasta mais com a coleta do lixo em Salvador do que se gasta com a educação. Né? E a coleta seletiva, que é monopólio dessas empresas, não se realiza. Então, nós precisamos democratizar essa coleta de forma que se gere trabalho e renda para o nosso povo e, ao mesmo tempo, se melhore o problema, se avance na situação do saneamento básico, que está ceifando tantas vidas nesse contexto de Covid. E o Banco do Povo da cidade de Salvador vai ser muito importante, entre outras coisas, para isso. Exatamente. Por sinal, tem até uma proposta também sobre essas coletas seletivas, também parte dos terreiros de candomblé, que tem seus resíduos, a gente criar justamente isso que você falou, né? A gente criar esse espaço em que a gente possa ressignificar, né? Isso perfeitamente. Eu estava falando ontem, né? Foi ontem, Márcia, sim, com o professor Clímaco, geógrafo,
E eu falando com ele sobre essa questão, por que que nas periferias, Maravilhoso, professor Clima. Forte né? abraço para ele. Por que que a gente, nas periferias, sempre tem essa questão de faltar água, né? Vira e mexe, não tem, não tem água. Se você não encher o seu recipiente pela manhã, à tarde não tem água, né? E aí eu fico me perguntando que máfia é essa em que nos bairros populares de Salvador sempre falta água e por que aqui nos bairros nobres não faltam água? Época de Covid em que as pessoas precisam, né, fazer, né, essa asepsia, na verdade, e não tem a água, não tem um instrumento que é primordial. A gente precisa se perguntar sobre isso, né? Por que nessas violações de direitos, essa violação de existência para a população negra de Salvador é tão perversa, né? A Com gente precisa, certeza. né, se A gente perguntar. precisa se perguntar, Márcia, por que é que existe um posicionamento sistemático desse governo hoje de evitar que a Embasa capte financiamentos, inclusive de bancos públicos, aliás, de bancos internacionais também. A Embasa já deu demonstrações. Recentemente, nós aprovamos na ALBA um projeto da Embasa que ela, na região metropolitana, vai fazer o tratamento do esgotamento, cidades como Dias Dávila, Camaçari, né, da região metropolitana, e gerar biocombustível. Né? Então, é um projeto muito interessante que evidenciou, ao lado da evidência de que existe um corpo técnico muito qualificado na nossa Embasa, e existe também a capacidade da Embasa, porque é uma empresa consolidada, de garantir De garantir financiamentos. financiamento. Mas sabe qual é que é fundamental para essa modernização e para nós conseguirmos chegar de maneira digna a todos os bairros de periferia. Eu aqui em Itacaranha passei por isso. Pra você ter ideia, a minha família toda pegou chikungunya, a Sim, não ser minha filhinha, que à época estava com 8 meses, né? Só ela não pegou, mas minha filha de 9 anos, eu e minha companheira pegamos chikungunya. E no meio da situação de crise, faltou água aqui em casa, para você ter ideia, né? Volto a dizer, eu moro no bairro de Itacaranha, que não é Itacaré, viu, é pessoal? Porque às vezes o Itacaranha. pessoal confunde. Professor João É Guerra, Itacaré do lado de plataforma, professor João chegou viu? aí. Pois é. Mas essa modernização da Embasa passa por um posicionamento do governo de apostar na Embasa. Mas o que é que nós temos visto hoje? Eles aprovaram o que se chama novo marco Novo mar. regulatório da água, que obriga as companhias de todo o Brasil serem privatizadas. A água pode passar a ser uma Uma mercadoria no Brasil mercadoria. todo, né? E, infelizmente, um sujeito decisivo para que esse projeto fosse aprovado foi justamente o governador Rui Costa, à frente dos governadores do Nordeste. Foi lamentável esse episódio, inclusive muitos petistas, né, que militam na causa do saneamento básico ficaram estupefactos e se posicionaram publicamente, dizendo que não conseguiam compreender como o governador Rui Costa foi o grande Cometeu articulador da aprovação uma desse. arbitrariedade dessa, né? Pois Imagine é, a água ser uma coisa, um recurso, né, que é natural, que é um bem, ser privatizada. como a água mineral. Como a... Se você quiser Exato. comparar o que é uma água privatizada para uma água que é fornecida por uma empresa pública e tem, portanto, uma relação com o direito básico, é só comparar esse copo de água aqui, Márcia, o valor que ele sairia, né, se a gente dividir a conta de água, com o valor de uma garrafinha de água mineral. Você vai perceber que a garrafa de água mineral é, em média, 60 vezes mais cara que esse copo de água. E é isso que eles querem generalizar para o Brasil. O projeto desse governo Jair Bolsonaro é simplesmente transformar tudo em Em mercadoria. mercadoria. Por isso eles querem quebrar a máquina pública com a chamada reforma administrativa, né?
pondo fim na estabilidade para acontecer o que está acontecendo aí no Roberto Santos. Eu não sei se você ouviu falar, Márcia, que a coordenadora da área de nutrição do Roberto Santos se negou a compactuar com uma situação deprimente naquele hospital, em que as crianças estavam tendo um serviço da empresa, perdão, Sabore, a empresa Não. privada que é da família de Ângelo Coronel, inclusive. Essa estava servindo para as crianças a refeição com barata, né? Os servidores do Roberto Santos estão chamando essa empresa de Sabor e Barata. Sabor e barata. Sabor de barata. De barata. E Sucateando, na a verdade. coordenadora da nutrição se negou a compactuar com isso e por isso foi retirada do cargo arbitrariamente. Isso gerou uma movimentação dos profissionais. Mas eu trouxe esse exemplo, Márcia, para dizer que se nós perdermos essa coordenadora, teve uma condição de ter esse posicionamento tão digno, porque isso está relacionado à estabilidade do servidor público. Se ela fosse uma reda, se ela fosse uma servidora, como qualquer servidor terceirizado, estaria numa situação de vulnerabilidade em que mesmo que ela tivesse uma postura digna de dizer eu vou falar, no mesmo dia ela seria demitida. Demitida. E E aí assim que eles os fazem. elites querem fazer com o nosso serviço público, né? Desligar a possibilidade do servidor público cumprir o seu papel a partir do compromisso com o público, né? Então é isso que esse governo quer fazer. E o debate sobre a água hoje está no foco. Sim. Ou nós vamos fazer uma nova guerra da água, como foi feito na Bolívia, ou a nossa água virar mercadoria. O nosso povo vai ter dificuldade de lavar a mão, e tomar banho e beber água. A periferia de Salvador já vem sofrendo, né? Com essa falta de água. Quando chegar o absurdo, aí a pessoa vai, por isso que estava faltando, porque querem privatizar. Mas a verdade real é essa. Pagar por um bem tão natural, um bem que é nosso, né? Para poder sustentar grandes famílias, grandes empresários aí, estão ganhando dinheiro às nossas custas, né? Com a miserabilidade. Exato. Primeiro eles jogam a miséria, né? A miserabilidade para a população, né? E aí faz de qualquer jeito, como esse exemplo aí, né? Um absurdo desse, porque não são os filhos deles que estão, né? Nesses espaços, então armam de qualquer jeito, né? Então precisamos, Hilton, vamos frisar isso aqui, partir para cima mesmo, pegar esse segundo turno e dar essa virada. Exatamente. É disso que nós estamos falando. A gente não pode deixar Salvador ser caminhada, ser direcionada, né? Mais 4 anos para o retrocesso. Exatamente. Já basta esse rapaz aí que se diz presidente. Nós não temos presidente. Sabemos disso. Nós temos um instrumento, né, de empresários que querem nos matar a todo tempo. E a Prefeitura de Salvador, junto com o Governo do Estado, não está fazendo diferente. Né? Está caminhando por essa mesma forma. Prefeito, chamando já, Prefeito Hilton. Nós temos 5 minutinhos, né? Eu estou aqui para te agradecer por ter aceito esse convite. Estamos aí. Quero também, vamos firmar esse compromisso aqui na comunidade. Está na sua agenda. 24, vamos fazer uma grande caminhada aqui. Né? Espero que você esteja presente, 24 de outubro, né? Para podermos apresentar, né, o nosso projeto político de inclusão para a cidade de Salvador. Muito obrigada mesmo. Né? Estamos aí. Muito obrigado, Márcia. Foi um prazer enorme, né, estar nessa noite aqui com você e pegar uma palhinha das suas ideias, são maravilhosas, e eu tenho certeza que vão enriquecer sobremaneira o parlamento municipal, né, a Câmara de Vereadores. Vai ter Márcia, a ministra, lá, falando o que tem que ser dito e propondo muita coisa boa para essa cidade, baseada
nessa riqueza ancestral que a gente tem e que você reflete de maneira tão magnífica, tá bom? Estamos aí no campo de batalha. Axé. Axé. Tchau, gente. Muito obrigada a participação de vocês. E é isso mesmo, Tchau, gente. 588. Obrigadão. Isso, é isso João aí. Guerra, um abraço. É isso aí. Tchau, tchau, Wilton. Tchau, tchau, Márcia, a todos e todas. Pois é, galera. Boa noite. Já apitou aqui. Vamos sim. Adriana, meu irmão, um abraço. Vamos partir sim, Dinha, pra luta. Um abração, galera. Boa noite.